Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início aqui ao nosso estudo do livro Nosso Lar. Uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Esse estudo que realizamos às segundas-feiras e hoje, excepcionalmente, no sábado, pois que eu tenho um compromisso de palestra na segunda. Nosso boa noite aqui a todos que já estão conectando conosco. Uma alegria recebê-los. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, nos envolva a todos, nos inspire, nos abençoe, para que tenhamos bons estudos nesta noite. Nosso abraço aqui aos nossos amigos de Araraquara, a Isa e o Flávio, Grupo Inácio Ferreira, muito bem-vindos, uma boa noite. Tudo bem? Um beijo, Isa, tudo de bom para vocês. Os nossos amigos que estão conectando aqui pelo Facebook também, a Fátima Marcaçabaldo, boa noite. A nossa amiga Loiva Carnop, bem-vinda, Loiva. A Zenaide de Assis Alexandre. A Ana Bush aqui também no Insta, boa noite. Nosso amigo Newton Gouveia, tudo bem, Newton? Um abraço, meu amigo. Sempre estudando também, né? Muito bem-vindo, viu, Newton? A Ana Maria também já conectando aqui conosco. Tem pessoas que preferem, né, o sábado. Tem dias que não é possível, né? Às vezes as segundas, né, fica mais difícil para esse estudo. Aguardando apenas uns minutinhos para que a gente possa começar, dando oportunidade de mais amigos possam conectar aqui conosco também. A Maria Luísa, a Maria Ivaldete também, dizendo aqui até que enfim consegui participar, sempre imprevistos, mas cheguei. Legal, muito bom, viu, Maria Ivaldete? Muito bem-vinda. Maraísa Bulgarelli também, a Graça Barbosa, que legal. Sejam todos muito bem-vindos. Deixando aqui desde já o nosso abraço aos amigos que acompanham os estudos em outros dias, que não conseguem aqui estudar online conosco, mas que sei de muitos amigos que acompanham em outros momentos. Então deixo aqui o nosso abraço, nossos votos de muita paz. Nosso amigo João Franco também já chegando, a Lourdes Galvani, o Edson Fukuta, a Maria Boneberg. Muito bem-vindos, meus amigos. Muito bom, fico feliz com a presença de vocês. Então hoje, pessoal, nós vamos dando sequência ao nosso estudo, né? A Jane Fernandes também chegando aqui, bem-vinda. Hoje nós vamos para o capítulo 19 do livro Nosso Lar, intitulado A Jovem Desencarnada. A nossa amiga Zuleide Carvalho também, deixando aqui seu boa noite. Muito bem-vinda, Zuleide. Um abraço, viu? Os amigos que estão conectando aqui também, pelo Insta. Muito bem-vindos. Vamos iniciando, então? André Luiz começa dizendo, então, nesse capítulo 19. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Então, relembrando, né, no capítulo anterior do livro, que André Luiz, né, está albergado na casa de Dona Laura, que é a mãe do Lísias, que era o enfermeiro dele. A Dona Laura acabara de receber em sua casa uma neta que voltava da terra, né, desencarnada. Então André Luiz estava à mesa com ela, né, para as refeições com Lísias, e ele pergunta sobre a neta, pois que ele já sabia da neta, perguntando por que ela não estaria ali, né? A Maria Isabel Rubatino, bem-vinda, de Carandaí, Minas Gerais, muito bem-vinda. Então, diz assim, por enquanto, alimenta-se a sós,
esclareceu Dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. Começam as lições para nós aqui já, desde o início do capítulo, né? Porque, pessoal, olha que orientação importante que a gente não se preocupa com isso aqui na Terra. Lá na colônia, então, eles têm por hábito de não permitir que aqueles, né, que estão de alguma forma perturbados emocionalmente, né, no sentido de alguma irritação, nervosismo, pessoa que está num desequilíbrio emocional, esses espíritos não são convidados a cear juntos, a se alimentarem juntos, né? Porque ela vai explicar aqui que existe um risco de prejuízo fluídico, né? Como ela vai dizer a seguir. O nosso amigo Edson Fukuta está dizendo, sempre curioso esse André, ainda bem que essa curiosidade nos trouxe muitas informações. Pois é, né, Edson? A curiosidade dele foi salutar, né? Proporcionou benefícios para nós todos. O Antônio Sampaio aqui também. Tudo bem, seu Antônio? Boa noite. Nossa amiga Ana Maria, dizendo aqui, boa noite a todos, feliz por poder participar desse estudo maravilhoso. Hoje consegui. Muito bom saber que encontramos do outro lado o próprio resultado do que fomos na vida material. É um convite para pensar em si próprio e buscar uma transformação, nossa transformação, enquanto estamos no caminho. Só gratidão ao nosso querido amigo Paulo. Querida amiga Ana Maria, muito obrigado, viu, pelo carinho. Ana Maria, que sabemos estuda sempre, né, Ana, conosco, não online, porque às segundas ela já comentou que fica difícil, mas é tão bom, né, encontrar amigos assim interessados que compartilham desse estudo, né, o desejo de aprender mais. Então, um abraço, viu, Ana Maria. Estou muito feliz com a tua presença online aqui também. Aí ele continua dizendo, a neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos, que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas, afinal, veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Então, aqui, ela está deixando claro o risco que tem, né, de um espírito perturbado alimentar-se junto de outros que estão harmoniosos. Porque está dizendo aqui que essa inquietação, essa irritação que muitos deles carregam, emitem fluidos que se misturam aos alimentos. Olha que sério isso. Aqui na Terra nós também temos esse problema. Tudo bem que lá pode ser uma intensidade maior, né, pela sutileza do corpo espiritual, mas aqui também temos. E o que nós presenciamos muitas vezes aqui na Terra são situações muitas vezes lamentáveis, né, de pessoas que sentam-se à mesa e aproveitam o momento da refeição para discutir, né, para acerto de contas. Então a gente percebe, né, em muitos casos, sabemos disso que existe, pessoas que se desentendem até na hora da refeição. E é um risco grande, porque os fluidos, nós também emitimos aqui esses fluidos deletérios, que se misturam aos alimentos e perturbam aqueles que vão ingeri-los. Então ela está dizendo que a neta ficou 15 dias na dimensão umbralina, né? É interessante, lembremos que André Luiz ficou 8 anos, vocês se recordam? E a neta de Dona Laura bastou 15 dias, aquilo que nós comentamos lá atrás, quando falamos de umbral, né? Não há tempo determinado, amigos. Não há nem a necessidade de se passar pelo umbral. Depende da condição de cada um que desencarna. Então essa jovem, né,
Bastou a ela 15 dias, ela encontrou condições para seguir para a colônia. E outro detalhe, né? Ela, logo que deixou a dimensão umbralina, o normal seria, como ela diz aqui, ingressar nos pavilhões hospitalares, mas permitiram que Dona Laura a acolhesse diretamente no seu lar, dispensando ali a necessidade da parte hospitalar para ela. Outra curiosidade aqui, né? Nosso boa noite aqui para Luci Faria. Tudo bem, Luci? A Psico Francisca também, chegando aqui conosco. A Romilda Martiniano, boa noite. E aos amigos aqui do Face também, Gorete Curtis, a Fátima Chaves, Sueli Nunes, que legal. Quantos amigos, a Najib Saba, a Edna Markovics, muito legal, muito bom. O João Franco está dizendo, eu vou direto para o nosso lar, não tem umbral não, né, João? É isso aí, pensamento positivo. A Fátima Baldo, a Helena Senise aqui também, boa noite, querida amiga Helena, bem-vinda, viu, Helena? A Márcia de Jesus também, que legal, que grupinho de amigos tão queridos. Vamos à frente então. Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? A senhora Laura não se fez rogada quando lhe dei a conhecer meu desejo. Então, como o Edson bem já colocou aqui, o André Luiz sempre muito observador, curioso, uma curiosidade sadia, né, de conhecer para compartilhar. Então ele queria ver a neta, conversar com ela, porque ela estava chegando da Terra, e ele, que estava ávido de notícias dos familiares, ou pelo menos da dimensão terrestre, queria conversar com ela ali, quem sabe se atualizava, né, nas informações, e a Dona Laura então consentiu, né, que assim ele fizesse. Aí ele diz, demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao ver-me. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísias, indicando-me, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Então, pessoal, vamos ver alguns detalhes aqui, né? Ele está dizendo uma jovem muito pálida. Eu acho interessante para a gente percebendo quanto que os espíritos, né, o corpo espiritual tem muita semelhança com o corpo físico. Olhar para um espírito é a mesma coisa de olhar para um encarnado, porque o corpo espiritual nós já entendemos, é a mesma semelhança do corpo físico. Tem os órgãos do corpo, tem todas as aparências, né? Como aqui ela demonstrava uma aparência pálida, é um detalhe que a gente vai percebendo do corpo espiritual. E ela se chamava então Heloísa, né? E ele diz também fundas olheiras, olha que interessante, até as olheiras, pessoal, para a gente ver como o perispírito também retrata, né, formas de semelhança com o corpo físico. Ou melhor, o corpo físico é que retrata a semelhança com o perispírito, porque o perispírito é o molde que gera o corpo físico. O corpo espiritual é o que mantém as informações para gerar o novo corpo, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário antes da gente seguir. O Edson está dizendo, continua indo para o hospital psiquiátrico. É para ajudar, Edson, ou é para se tratar, hein? Então precisa ver o que é isso aí. A Fátima Chaves está dizendo, o umbral é aqui.
pelo que acontece de desumano. Mas na verdade é assim, viu, Fátima? A crosta terrestre é uma forma também purgatorial, né? Nós estamos também aqui envolvidos numa dimensão muito densa, né, de fluidos pesados na Terra. Não deixa de ser, né, uma forma de dimensão, né, umbralina que intercala aqui conosco, né? Nós estamos interconectados aí com o umbral. A Fernanda Peixinho, nossa amiga lá de Portugal, muito boa noite, viu? Bem-vinda. Deixa eu ver aqui, a Loiva, né, tá dizendo, interessante que a dona Laura disse que fazia pouco tempo que André Luiz retornara da Terra, sendo que ele ficou 8 anos no umbral. Verdade, né? Bem observado. Para eles, né, Loiva, esses 8 anos aí é pouca coisa, não é nada, né? Dá essa ideia mesmo, legal. Que mais? Nossa amiga Matilde Porto, de Franco da Rocha, legal. A Mari Batista, muito bem-vinda. A Isaura Maria, legal. Vamos à frente, pessoal. Deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços difíceis. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte, justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Vejam que interessante aqui então, pessoal. A moça, né, recém-desencarnada, a Heloísa, ela sofreu de uma tuberculose na Terra. Aquela época, né, era mais constante esse problema. Porque nós não nos esqueçamos que o livro é de 1944, se não me falha a memória, né? Então, naquela época havia muita questão ainda da tuberculose, era mais constante. E ela sofreu com essa doença, lembrando, né, que ela desencarnou então por essa doença. Pensemos que aqui também podemos entender que aquela doença não foi por acaso, sempre tirando lições. Muito provavelmente era uma expiação, né? A doença era uma consequência de algum desequilíbrio daquela jovem, provavelmente de existências passadas, não sabemos, né? Mas pode ser por ela ser jovem, às vezes no pouco tempo de vida terrena, às vezes não teria dado motivo para desencadear a doença. Muito provavelmente de existência passada, mas tudo indica ser uma expiação. E ela desencarna por causa da doença. Mas a dona Laura diz assim, porque a jovem, entendeu? Ela estava aflita, até de certa forma revoltada por ter desencarnado. Nós vamos ver mais detalhes à frente, eu não vou querer adiantar aqui. Mas ela estava, de certa forma, até revoltada, né? Não estava aceitando a desencarnação, mas a dona Laura coloca, não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Pessoal, é lição uma atrás da outra, né? Porque isso é lição para nós também. Ela está dizendo que em tempo algum, ou seja, não importa a situação difícil que estejamos vivendo, sempre deveríamos ter conosco uma postura de otimismo e de coragem. Por quê? Otimismo para entender que não tem nada errado. Se ela desencarnou, que ela deveria pensar assim, havia uma necessidade nesse sentido. Otimismo de entender que dali para frente as coisas podiam ser melhores. Otimismo de esperar uma fase melhor. E coragem para enfrentar as lutas. Coragem para enfrentar as dificuldades que se enfrenta. Lição para nós. Sempre, amigos. O momento está difícil da vida? Otimismo. Pensemos, vai melhorar. Lembrando Chico, né, que recebeu a mensagem de Maria de Nazaré, tudo passa, isso também passa. Lembremos sempre disso, por pior que esteja a fase,
isso também passa. E coragem, né? Coragem para as lutas. Nós não podemos nos entregar diante dos problemas da vida, precisamos lutar, né? com otimismo e disposição. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a arfar-lhe violentamente, e colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Olha aqui, mais detalhes do corpo espiritual, né? Para a gente ver como que o corpo espiritual tem os órgãos semelhantes ao corpo físico, tudo indica isso. O tórax, né, arfando, aquela postura de alguém que está ali, quando a gente está num certo desequilíbrio emocional, aquela respiração dificultosa, né, tosse às vezes. Então ela estava mostrando essa posição de agitação, né, do corpo espiritual. Deixa eu ver aqui, a Sueli Nunes está dizendo: Paulo, os desencarnados se veem uns aos outros normalmente? Oi, Sueli, tudo bem? Sim, eles se veem, Sueli. O detalhe, Sueli e amigos, é o seguinte: os desencarnados que estão, né, na mesma faixa vibratória, o que é isso? Aqueles que estão na mesma condição evolutiva se veem, se entendem, né, conversam. Agora, Sueli, tem a diferença de que existem os espíritos numa dimensão superior, em esferas, né, mais elevadas, que às vezes não são percebidos por aqueles outros na condição inferior, entendeu? Então, um espírito menos evoluído não vê todos os espíritos superiores a ele, a não ser que aqueles superiores queiram se fazer visíveis, entendeu? Então, eles se veem no geral, né, nas mesmas faixas evolutivas, mas os mais elevados não. Só se eles quiserem se mostrar, tá bom, Celi? O Edson Foucault está dizendo, né? Dona Laura e sua sabedoria, né? A gente aprende muito com Dona Laura, né? Muito legal. O Edson está dizendo, somos nós, de lá e de cá. Legal, Edson. Vamos à frente aqui, então. Onde parei aqui? Aí ela diz... Nós vamos ver agora, pessoal, a Dona Laura, já vou até antecipar aqui para o pessoal não assustar muito. A Dona Laura é uma sábia, né? Como está dizendo o Edson aqui, nós já percebemos. Ela vai falar com a neta agora de uma forma que a gente vai achar um pouco estranho, né? Pode parecer que ela está sendo muito... Não precisava falar dessa forma, né? Muito explícita. Poderia pensar assim, nossa, mas vai magoar o coração da neta que acabou de desencarnar. Mas a gente vai entender que tem um propósito, ela sabe o que ela está dizendo. Então ela diz assim: tolinha, disse a meiga senhora, abraçando-a, é necessário reagir contra isso. A Maria e Valdete colocando aqui, que estudo magnífico, que legal, né? Essa obra é muito boa, né, Maria e Valdete? Também gosto muito, viu? Tolinha, disse a meiga senhora, abraçando-a, é necessário reagir contra isso. Estas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente, desposará outra, e deves habituar-te a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Não é o que eu falei? Ela já está dizendo para a neta que o noivo, que a jovem acabou de deixar na terra, vai se casar com outra, falou claramente. Porque aqui a gente fica cheio de cuidados, né? A gente fica medindo as palavras. Às vezes a gente até sabe que está acontecendo a situação, mas não conta para não magoar o coração. Mas vejam que lá
essa dona Laura, ela tem uma sabedoria, uma sensatez, ela sabe o que ela está dizendo. Porque é melhor, no caso aqui da jovem, né, Heloísa, enfrentar a verdade logo para ela reagir diante da situação, né? Então, cada caso é um caso. Então, ela está dizendo aqui, uma informação importante também, que a mãe da jovem não se demorará para desencarnar. Interessante que os espíritos sabem, né, quando está próxima a desencarnação de alguém que eles acompanham aqui na Terra. Então, nós aqui não temos ideia, mas lá eles sabem. Quando a nossa estação de chegada já está se aproximando, né? E ela diz aqui ainda, né, que o noivo, que ela não poderia contar com a fidelidade do noivo. E nem seria justo exigir isso dele, né? Ela diz assim, ele está longe do espírito sublime do amor iluminado. Olha que interessante isso. Porque essa dona Laura está dizendo para a neta que o noivo que ela deixou na terra não era ainda um espírito que a gente poderia chamar alma gêmea. É esse o caso. Porque quando existe o amor sublimado, iluminado, como ela diz aqui, um deles que fica e o outro desencarna, muito provavelmente não se unem a outra pessoa. Porque é aquele amor por aquela alma eleita, né? Não é essa ideia de que vou encontrar outra pessoa. Então, não tem nada errado. Vejam bem, não estou dizendo que aqueles que ficam não devem se casar novamente. Muitos devemos sim, se acontece isso, devem se casar. Porque a solidão é difícil. Agora, o que eu estou dizendo, baseado aqui no livro, é que existem espíritos com uma ligação de amor tão pura e tão forte que eles não buscam outra alma para se consorciarem, né? Eles aguardam o momento do reencontro. E a dona Laura está dizendo que o noivo dela não era destes espíritos de amor iluminado, para a jovem entender que ele teria necessidade de se casar novamente. E não tem nada de errado, pessoal. Tá? Fique bem claro isso. A única coisa é que as almas gêmeas, que a gente pode dizer assim, não que são gêmeas no sentido literal, né? Criados um para o outro, não. Mas almas muito afins, né? Que têm um amor mais puro, de muitas existências juntos. Esses que não querem se unir novamente, tá? Mas que não tem nada de errado nisso, até para ficar bem claro. Aí, continuando, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou: admitamos que viesse forçando a lei. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesses desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. E se amas de fato o rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Então vejam, olha quanta coisa ela vai dizendo. Deixando a neta, confortando, né, o coração da neta, dizendo que não faltaria amizade sincera para ela. Ou seja, os espíritos lá em nosso lar estariam muito próximos, dando forças a ela, sabendo do momento difícil que ela enfrentava da separação, porque ela deixou um noivo, né? Imagina, na condição de noivos, programando o casamento e ela desencarna. Então ela precisaria de forças realmente na espiritualidade. Mas não faltariam esses corações amigos, né? E ela diz ainda, se tu amas o rapaz de verdade, veja bem, deves te harmonizar para beneficiá-lo mais tarde. Ou seja, porque às vezes, amigos, aqui na Terra, muitos casais se iludem que amam, porque não chega a ser o amor verdadeiro. Porque a gente vai aprendendo que amar
verdadeiramente é desejar a felicidade do outro. Esse é amor. O amor de verdade não espera correspondência, no sentido, não espera nada em troca. Quem ama, ama de forma incondicional. Né? Mesmo que o outro não retribua, mesmo que a outra pessoa não oferte esse amor mais puro também, aquele que ama vai fazer tudo para a felicidade do outro. Por isso que ela diz, se tu amas realmente o rapaz, procura te harmonizar. Ou seja, ela precisaria ficar bem no mundo espiritual, ela precisaria buscar o equilíbrio das suas emoções, para que ela pudesse ser útil a ele. A gente já sabe disso. Os espíritos que querem nos ajudar aqui na Terra precisam ter uma boa condição espiritual. Não é qualquer espírito que vem nos ajudar, não é permitido. Né? Precisa ter domínio das emoções, precisa estar com o coração e a mente pacificados. Então a Dona Laura a orienta, né? Trabalhe para se harmonizar, para que você possa auxiliá-lo um dia, né? Nossa amiga aqui também, a Elaine Duarte, bem-vinda. A Mônica Rovigatti, tudo bem, Mônica? Bem, sempre bem-vinda, não tem problema, atraso nenhum. A Graça Barbosa está dizendo, amo a sinceridade no plano espiritual, né? Que tem isso mesmo. E o Nilton dizendo, e ele vai se casar com a melhor amiga dela. Ó, o Nilton já está dando spoiler aí, hein, Nilton? É isso mesmo que vai acontecer. A Elaine Gabriele também. A Fátima Chaves está dizendo, gostei da foto. A foto minha com a esposa, né? Muito obrigado, Fátima. Postei hoje, né, uma foto com a esposa. A Loiva está dizendo, aqui tem muito amor posse. É bem isso, né? Quando a gente comentou do amor, o nosso amor ainda é possessivo. A gente tem um egoísmo muito forte, né? Aquela questão de posse, a gente tem a outra pessoa como posse, né? Que muitos casais dizem, eu espero que você me faça feliz. A pessoa não está preocupada em fazer o outro, ela quer receber. Então isso, na verdade, não é o amor mais puro, né? Que a gente vai aprendendo. Legal, vamos à frente então. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. De onde vem você, Heloísa? Interroguei. A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu, do Rio de Janeiro. Então André Luiz estava ali assim, bastante preocupado, né, de ver a tristeza da jovem, preocupado até com a fala ali da Dona Laura, né, que para ele não era muito comum ouvir dessa forma, com a franqueza com que ela colocou. Então ele estava tentando ali, né, tirar um pouco daquele sentimento ruim da jovem, tentando deixá-la mais à vontade. Mas não deve chorar assim, objetei. Você é muito feliz, está dizendo a Heloísa. Desencarnou há poucos dias, está com seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Interessante, porque o André Luiz, realmente aqui nesse trecho, ele está confortando a moça, comparando a condição dela com a dele, né? Porque ele diz assim, que ela é feliz, porque desencarnou há poucos dias e já está com os parentes. Lembremos que André Luiz ficou 8 anos na dimensão umbralina. Então ele sofreu naquela dimensão que nós sabemos, né? A condição de umbral é triste, né? É difícil. Então ele quis dizer a ela, olha, comparando comigo, como se ele dissesse, né? Você deve se considerar feliz, em poucos dias você já está aqui com os parentes. E não conheceu tempestades na grande viagem, ou seja, tempestade justamente os problemas, as lutas,
as perseguições que ele sofreu no umbral. Ela não sofreu com isso, né? A Olga Siqueira, nossa amiga aqui também chegando. Boa noite, Olga. Ela pareceu reanimar-se, falando mais calma. Não imagina, porém, quanto tenho sofrido. 8 meses de luta com a tuberculose, não obstante os tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa, o pobre noivo, é inenarrável. Então vejam que a jovem tinha alguns motivos que a preocupavam. Ela estava preocupada por ter passado a doença para a mãe, e que seria motivo também da desencarnação da mãe. Ela estava se sentindo culpada, né? E além disso, ela está dizendo aqui, sentida também pelo sofrimento do noivo, imaginando o quanto ele devia ter sofrido com a desencarnação dela. Então vejam que ela estava preocupada com aquelas pessoas que ela amava, né? Ela não estava preocupada só com ela, é um sentimento bonito até de se preocupar com os outros. Aí diz assim, ora, ora, não diga isso, observou a senhora Laura a sorrir. Na Terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis, comparadas às nossas experiências. Pessoal, outra frase de ensino da Dona Laura, vamos anotando aí. Na Terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Olha que lição que é essa, meus amigos. Nós não temos muito disso realmente. Quando a pessoa sofre uma doença, um problema qualquer que seja, a pessoa se sente a maior sofredora do mundo. A pessoa acha que a sua dor é a maior que existe. E ela está dizendo, na Terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. É justamente nesse sentido, meus amigos, que os guias espirituais, por exemplo, do Chico, do Divaldo e tantos outros médios, quando eles estavam em momentos de sofrimento, de tristeza, né, com algumas dificuldades maiores, o que esses guias espirituais orientavam? Que eles visitassem doentes, que eles visitassem pessoas carentes, né, materialmente falando, para que eles percebessem quanta dor existe no mundo, muito maior do que as nossas. Então, quando a gente encontra alguém numa situação pior, a gente percebe que a nossa dor é pequena. A gente, às vezes, amigos, a gente tem hábito de se lamentar demais. A gente dá uma proporção maior para as nossas dores, isso é ruim. Então, isso aqui é lição, né? Para a gente ir anotando aí, aprendendo. O Edson está dizendo, isso faz parte do nosso egoísmo. Tudo tem por base, né? Os espíritos dizem, né, Edson? Sempre lá na base dos nossos problemas a gente vai encontrar o egoísmo e o orgulho, né? São as duas maiores chagas aí da humanidade. Que mais aqui? Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá para pensar, acentuou contrafeita. E acredita sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Então a jovem, né, falando do noivo, Arnaldo era o noivo, dizendo que ele ficou sem consolo, que ele ficou desesperado. Ela, veja bem, a Heloísa imaginava que o noivo estava assim, tinha terminado a vida para ele. Sabe aquela ilusão de que o noivo não iria querer procurar ninguém, que para ele, né, seria uma tristeza sem fim. E na verdade a Dona Laura já sabia que o noivo superaria rapidamente esse problema. Ele não tinha, né, como já dissemos, aquele amor mais purificado, aquele amor iluminado, que se guardasse para ela, vamos dizer assim, né? Ele teria necessidade de uma outra companheira.
Então, por isso que ela diz, né, acredita sinceramente nessa impressão? Aí ela vai explicar, mas isso que eu digo, ela vai falar mais claramente para a jovem, né? Não está muito preocupada de deixar claro, mesmo que a princípio pudesse magoar o coração da jovem, mas ela precisava deixá-la ciente do que estava ocorrendo. E a dona Laura diz, olha a sinceridade, né, Edson? É isso aí. Ela diz, observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido, a frangalhos, mas não está preparado para compreender um sentimento puro, aquilo que dissemos. Reconfortar-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Vocês estão entendendo, pessoal? Ela volta a frisar aquilo que já tinha falado, né? Mais ou menos naquelas frases anteriores. Mas ela volta a dizer que o noivo que a Heloísa deixou na terra não era um espírito de coração muito sublimado. Não tinha o amor mais iluminado, né? E ele teria sim necessidade de encontrar outra pessoa rapidamente, ele não iria nem demorar para isso. Conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo, sem dúvida, muitas vezes. Mas no que concerne à união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta, em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Essa dona Laura não segura palavra nenhuma. Ela está dizendo para a neta que na primeira oportunidade que a neta tiver de ir ao planeta visitar os que lá ficaram, encontraria o noivo casado. Ela foi, né, como a gente diz, curta e grossa. Ditado nosso, não que ela foi grossa, eu estou querendo dizer assim, no sentido de que ela não estava segurando as palavras, né? Mas como já disse, repito, porque ela tinha ciência, né? Não era um espírito qualquer a dona Laura. Ela sabia que precisaria alertar a neta para essas verdades, para que ela não sofresse mais. Senão, amigos, ela iria manter uma esperança de que o noivo a esperava e não buscaria outra pessoa. A Gorete está dizendo, avisou que a fila andou rápido. É isso aí, né, Gorete? A Rose aqui também, boa noite, Rose, fica tranquila, qualquer hora é hora. Que mais aqui então? Admirado por minha vez, o André Luiz estava espantado, né? A ilusão, né, Edson? O André Luiz, vocês imaginam, né? Na Terra a gente tem todo aquele cuidado, né? Vou falar isso, não vou. E ali ele vendo a avó da Heloísa falando daquela forma tão clara, né? Ele estava até admirado. Notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Será possível? Perguntou, né, a neta. A genitora de Lísias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou, veja bem, ela está falando verdades, mas carinhosamente. Não é no sentido, amigos, uma coisa muito importante deixar claro. Existe uma diferença muito grande na verdade que é dita para machucar e a verdade que é dita para esclarecer, para despertar, para auxiliar. Então, existe uma diferença muito grande. Sempre é a verdade, mas em que condições está sendo dita? Aqui, ela está sendo dita para despertar a neta, para auxiliá-la a não manter falsas esperanças, e de forma carinhosa, né? Então ela disse, não sejas teimosa, nem queiras desmentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar atitude íntima de quem deseja as provas, a senhora Laura insistiu muito meiga. Então é como ele disse assim, como se a jovem
guardasse ali uma pontinha de achar que a dona Laura estava exagerando. Ela estava querendo que ela provasse. Será que ela tinha certeza disso que ela estava falando? É nesse sentido, é como se a jovem quisesse provas daquilo que ela dizia. E aí entra o que nosso amigo Newton aí adiantou, né, da amiga dela. Aí ela diz assim: não te recordas da Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Olha só, hein? Pois nota, quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muito as resoluções novas. Ah, que horror, vovó! A netinha estava admirada, porque vejam, a avó, gente, os espíritos, nós não podemos esquecer que eles nos acompanham. Então os espíritos sabem o que nós fazemos, né? Nós já entendemos isso. O Paulo de Tarso já dizia isso lá atrás, né? Na época de Jesus, ele dizia assim: nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. O que é isso? Os espíritos estão ao nosso lado. Então, ou espíritos bons ou menos bons vão nos acompanhar, dependendo das nossas vibrações. Então, aqui no caso, a dona Laura estava constantemente aqui na Terra, acompanhando, né, a trajetória da família, percebeu esse detalhe do noivo quando recebeu a notícia de que sua noiva não resistiria à doença. E ele, então, naquela hora, mesmo que ele ficou triste, né, chateado, ele já começou a ter olhos, né, um olhar diferente para aquela amiga de Heloísa. Assim, pessoal, é algo meio que natural, né? Dada a condição evolutiva desse noivo. Ele não tinha ainda uma certa evolução para, né, não buscar outra companhia tão apressadamente, né? Aí ela diz: horror, por quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é homem comum. A Lucy Faria está dizendo aqui: que punhalada, misericórdia. Não é, Lucy? A gente estranha um pouco, né? Mas precisava lidar com a verdade, né? Mas assim, pessoal, eu também entendo que a Lucy está colocando, né, por ser amiga, né? Mas vejam, né, depois que a pessoa partiu, aqueles que não têm ainda, né, esse amor mais sublimado, há necessidade de encontrar outra pessoa. Eu não vejo nada de errado nisso, né? Porque se é uma alma mais elevada, ela mesma, essa alma não vai querer buscar outra companhia. Mas a partir do momento que ainda tem as suas necessidades, não quer viver sozinha, né? Então nós vamos ver aqui, viu, Lucy, que tem até uma vantagem dele ter escolhido essa amiga, né, da Heloísa. Horror, porque é preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é homem comum, essa é a diferença, é um homem comum. Não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Aqui a dona Laura dá a entender que a jovem Heloísa tinha um idealismo maior, né? A jovem tinha já uma pureza maior de sentimento. Creio que se fosse o contrário, né? Que se fosse a jovem que tivesse ficado aqui e o noivo partido para o além, a jovem não teria essa busca, né, por outra pessoa, pelo menos não apressadamente como ele, porque ela já mantinha ali um idealismo mais elevado. É isso que ela diz. Arnaldo, mais tarde, né, depois de mais maduro espiritualmente, ele também conhecerá a beleza desse idealismo. Mas por enquanto era preciso deixá-lo,
com as experiências que necessita. Vocês estão entendendo que a dona Laura está deixando claro para a jovem que não tinha nada de errado com aquele noivo buscar outra companheira. Porque, gente, nós aqui somos muito, veja bem se não é, nós temos um apego muito grande com família, né? Então, se fôssemos nós, a gente iria condená-lo ao máximo, né? Quem pensa ele de já buscar outra pessoa? Que desaforo, né? A gente já levaria para esses extremos. Mas a dona Laura, que tem um espírito sensato, está entendendo que o Arnaldo, né, o noivo que ficou, ele não tinha condição, não dava para se esperar algo mais dele. Era o que ele precisava. Ele tinha necessidade ali, né, dessa outra companheira, tá? Era algo natural aí, pessoal. Não tinha nada de errado. Ela estava entendendo isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma colocação. A Fátima Chaves está dizendo, gosto tanto desse estudo que ficaria a noite inteira ouvindo. Que legal, a gente fica vivendo a situação da história, muito bom, e todos que acompanham. Legal, né, Fátima? É um momento bom, né? Gostoso que a gente passa juntos, aprendendo e trocando aqui, né? As nossas vibrações amigas aqui, né? Essa confraternização mesmo que virtual. O Edson está dizendo, um pouco sem vergonha aí. Nos nossos conceitos, né, Edson, a gente estranha um pouco, né? Mas a gente tem que ir se adaptando com essa visão espiritual. Então, a Graça está dizendo, dificilmente um homem, né, fica viúvo por muito tempo, né? É mais comum, né, Graça? Os homens, acho que buscam mais rápido, né, uma companhia. A Mônica Rovigatti está dizendo, precisamos de muito ainda para desenvolver nossa resignação e obediência, assim como Heloísa. Pois é, né, Mônica? É verdade. Porque é difícil mesmo, né, pessoal? Se coloquem no lugar da jovem, né? Ela lá desencarnada, estava às vésperas, né, de um casamento. Além de ter se separado do noivo, agora ter a notícia já de que ele buscaria, né, o amor de uma amiga sua. Então precisava de muita disposição, né, muita resignação ali e obediência, né, no sentido de acatar aquilo que era orientado. A Loiva está dizendo, mas tinha que ser justamente a melhor amiga. Mas nós vamos ver agora, Loiva e amigos, como que foi bom. A gente já não aprendeu que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Por ser a amiga, né, que, vamos dizer assim, pudesse tê-la traído a sua confiança, mas a gente vai ver o lado bom dessa questão. Aí diz assim, não me conformo, clamou a jovem chorando. Justamente Maria da Luz, a amiga que sempre julguei fidelíssima. A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo... A Maria Luísa colocou aqui, muito amiga. Lembrando o Jô Soares, né, Maria Luísa? Tinha um quadro do Jô, vocês lembram, né? Ele colocava assim, muito amigo. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. O que a dona Laura está dizendo aqui, meus amigos? Pensem comigo. A gente precisa ter visão de futuro, eu digo sempre isso. Nós somos espíritos encarnados, vamos voltar para a vida espiritual, vamos reencarnar. A gente tem que ver mais à frente, não podemos ver apenas o hoje, o momento presente. Então o que a dona Laura está dizendo para a neta aqui? Que o fato dele ter buscado a companhia de uma amiga dela seria bom por quê? Porque, amigos, quando o noivo desencarnasse, ele vai desencarnar um dia, certo?
Quando da desencarnação dele, e também dessa nova companheira dele, o que muito provavelmente vai acontecer? Que ele vai buscar a companhia de Heloísa, da jovem que era sua noiva, eleita. Era ela a primeira, aquele mais ama. Então, na desencarnação do noivo, o que a dona Laura quer dizer? O fato dele ter se ligado a uma amiga facilitaria para ela liberá-lo para voltar para Heloísa na vida espiritual. Vocês estão me entendendo? A gente vai ver outro caso assim mais à frente. Porque quando desencarnamos, nós buscamos nos unir àqueles que amamos verdadeiramente. Então aquela ideia até que a morte nos separe é para aqueles que não têm essa afinidade, né? Ou que têm ódio também, que vão ficar ligados. Mas aqui no caso é nesse sentido. Bichinho aqui. É nesse sentido. Quando ele desencarnar, aquela nova eleita do seu coração não iria colocar muitos obstáculos por ser amiga, né, da sua noiva, da sua ex-noiva. Então é nesse sentido, né, pessoal? Adair Alves aqui também, tudo bem, Adair? Está dizendo, não esqueçamos que nada é por acaso, uma programação acertada antes da encarnação. Legal, a Adair está lembrando aqui das programações, né, reencarnatórias, né? Lembrando que nós, antes de reencarnar, combinamos no além, né, as nossas uniões, então fazemos planos, é bem lembrado. O que mais aqui? A Fátima Chaves está dizendo, mas até depois do desencarne, lá no outro lado da vida eterna, pensando naquilo. Não sei se a Fátima está sugerindo a questão do sexo, não sei se você sugeriu, mas assim, se for, Fátima, na espiritualidade, né, a sexualidade não há necessidade, né, pelo que a gente vai entendendo, dessa união física, né, é mais afetiva, é mais amorosa, é mais união de almas mesmo, né, mas não sei se é isso que você sugeriu. A Zuleide está dizendo, minha irmã mais velha desencarnou na maternidade quando teve sua segunda filha. Enquanto ela estava lutando para sobreviver, sua melhor amiga já estava traindo-se com seu marido e vieram a casar-se logo depois do seu desencarne. Isso já tem muitos anos. Está vendo? Uma situação semelhante, né, que aconteceu aí com a amiga Zuleide, né, com a irmã, para a gente ver que isso, né, Zuleide, é algo que chega a ser normal, né? Bom, mas aqui ainda era pior, né? Porque estava lutando ainda para sobreviver e já havia traição, né? Aí realmente é mais complicado. A Mari Batista está dizendo, para não ter briga, né? Isso, quando chega do outro lado, né, a amiga facilitaria as coisas. A Loiva está dizendo, eu tinha entendido que o noivo não amava ela de verdade, segundo os comentários de Dona Laura. Então, Loiva, eu entendi, pode ser que eu esteja equivocado, vamos pedir mais opiniões aí. Mas eu entendi que ele amava sim, mas o que eu entendi, Loiva, é que ele não tinha o amor mais puro, né, mais iluminado, o amor de uma alma gêmea. Era aquele amor mais de criatura comum, né? Então, eu entendi dessa forma, que na desencarnação dele poderia facilitar as coisas, porque ela diz assim, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele, quer dizer, na esperança de reatar o compromisso com ele, né? Foi o que eu entendi. Bom, vamos continuando aqui. Eu estava eminentemente surpreendido, diz o André Luiz, né? Ele estava achando aquilo ali o máximo, né? Heloísa prorrompera em soluços. A bondosa senhora percebeu minha intranquilidade e, no propósito, talvez, de orientar quanto a neta, tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha.
nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Aquilo que eu comentei há pouco, né? A intenção dessa fala de Dona Laura não era jamais para machucar o coração da neta, longe disso. Ela falava para deixar a neta muito consciente da situação, para não guardar, né, não acalentar falsas esperanças. E ela diz aqui, né, que esse pranto da neta, esse sofrimento que a neta tinha naquele momento, era por causa, nasce, né, da terra inculta do nosso milenário egoísmo, que já comentamos aqui, né? Ou seja, é o egoísmo, amigos, que está sempre na base, né? Porque a netinha, por mais bondosa, meiga, né, amorosa que fosse, também estava mostrando ali o egoísmo no seu coração. É o egoísmo, é o amor possessivo, como disse a Loiva lá no início, né? Esse amor de posse, porque a gente se sente dono do outro. Então veja, a partir do momento que o noivo ficou, ela desencarnou, a gente deveria ter essa consciência de que se o outro não consegue conviver só, não tem nada de errado de encontrar, né, eleger outra companheira. Mas o egoísmo fala mais alto porque a gente tem esse amor ainda possessivo. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidava novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentarmos-nos, falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente Couceiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. Então a sabedoria, né, de Dona Laura, analisando a situação, que a jovem, né, tinha o coração muito apegado, ainda muito preso às teias do amor próprio, né, aquela questão muito possessiva ainda. E ela diz então que aguardava ansiosamente a chegada de Teresa, a mãe de Heloísa, que iria desencarnar. Outra coisa interessante, né? Aqui a gente fica tão tenso quando fala em morte, a gente fica tão apreensivo, tão entristecidos muitas vezes porque alguém desencarna. E lá para eles, ela está aguardando o retorno da mãe de Heloísa naturalmente. Né? É tão comum a desencarnação para o plano espiritual que a Dona Laura está comentando aqui como algo muito natural, que não via a hora, né, da Teresa voltar, porque assim poderia a mãe, né, imagina, a mãe faria toda a diferença junto ao coração de Heloísa, para dar forças à filha, né, para fortalecê-la ali, para seguir à frente, sem aquela condição que ela estava mostrando ali de muita tristeza, muito desânimo. Tudo bem, meus amigos? Encerramos assim mais um capítulo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Graça Barbosa dizendo: amo meu esposo, mas não quero o encontrar no plano espiritual, não. Deus me livre. Com ele até que a morte o separe, né, Graça? Pois é, Lucia, hoje acabou rápido até, né? Bom, mas foi uma horinha aqui que estava interessante, acho que passa rápido, né? Achei interessante a fala da Graça, viu? Mas, ô Graça, não quero ser pessimista, mas pode ser, né, que ainda haja necessidade do reencontro, hein? Não vá criando expectativa de que está resolvido o problema, porque a gente precisa desenvolver um amor maior aí, né? Passou rápido, passou ligeiro, diz o Edson, né? A Mari Batista também. Hoje a lição foi bastante, o capítulo, né, foi bastante interessante, né, descontraído.
A Gorete aqui agradecendo, legal. A Fátima Chaves está dizendo, eu acho que ele pode... eu acho que poder sobre a pessoa ainda sem entendimento de que está acontecendo com ela. Eu não entendi bem tua fala, Fátima. Eu acho que ele pode sobre a pessoa, que ficou meio truncado, Fátima. Esclarece melhor que eu não entendi. Pessoal agradecendo aqui, mas eu agradeço muito vocês, viu, da companhia de sempre, dos comentários aí. Graça. O Nilton Gouveia, nosso amigo que hoje participou conosco, muito bem-vindo. Foi uma alegria tê-lo aqui, viu, Nilton? Dizendo aqui gratidão, amigo Paulo Sampaio, pelo estudo. Aqui vai o meu fraterno abraço em nome de todos os trabalhadores da CEF Rio de Janeiro, né? Sociedade Espírita lá do Rio. Muito bem, muito obrigado, viu, Nilton? Um abração para todos. A Matilde Porto está dizendo que lição maravilhosa, grata por tão bela explicação, Deus te abençoe, assim seja, muito obrigado. A Mari também sempre presente, dizendo que ama as lives. A Fátima Baldo agradecendo aqui, a Tereza Miliarte, a Lucifaria. É o carinho de vocês, né? Sempre dando forças aí para a gente prosseguir. Estamos seguindo aí, né, um capítulo por semana, na maioria das vezes, com raras exceções, acho que faltou só uma, né? Que não fizemos naquele dia que o meu cachorrinho partiu, né, para a vida espiritual, acho que foi a única vez que não deu. A Zuleide está perguntando, meu irmão psicanalista. Então, Zuleide, meu irmão não está conseguindo acompanhar mais online, ele está com um trabalho que coincide horário, está complicado, viu? A Mari dizendo, sou sua fã, que isso, muito obrigado, viu, Mari, por esse carinho. A Maria Luísa, a Rosa e todo o pessoal deixando suas mensagens. A Graça deixando aqui uma abençoada noite a todos. Vamos fazer uma oração rápida, pessoal, para a gente encerrar, então? A Fátima está esclarecendo. Falei dele, falou sobre o noivo, né? Tá, que eu não tinha entendido. A Silvia Guerra, gratidão por mais esse estudo. Um abraço, viu, Silvia? Obrigado, Edson. Manda um abraço para ele, sim. Vou dizer para ele que o pessoal está sentindo a falta dele aqui, né? Pessoal, então vamos só agradecer a Deus por mais este momento juntos, estudando esses livros tão belos, né, que a doutrina nos oferece, sempre reservando ensinamentos novos, sempre despertando em nós uma visão melhor da vida, abrindo os nossos olhos para a espiritualidade, nos mostrando de que forma que a vida prossegue no além, para que a gente viva aqui de maneira, né, apropriada, a retornarmos em boas condições, que a gente vá aprendendo o quanto as nossas atitudes do hoje, né, da nossa vida aqui encarnados, o quanto que essas atitudes repercutem na nossa volta, né, ao mundo espiritual, que a gente possa assim viver da melhor forma possível. E agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos amigos que sempre nos acompanham, nos inspiram, nos auxiliam, e rogando a Deus que abençoe o nosso lar, nossa família, deixando-nos em paz, nos ajudando a vencer as provas de cada dia com amor, com resignação e com fé, e com muita esperança de um futuro melhor. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Pessoal, um abraço a todos, muita paz. Então o Edson está falando da caneca, hoje não veio a caneca do Kardec, né, Edson? Tem dia que eu pego a outra. A Maria Valdete dizendo aqui que está feliz por ter conseguido participar, né? Tem o livro, mas falta tempo, muito dinâmico o estudo e de fácil linguagem, gratidão. Que bom, viu, Maria Valdete? Eu fico preocupado mesmo, né, por ter algumas pessoas que não conseguem acompanhar nas segundas, mas foi o dia que mais deu certo aí para fazer, né? Mas que bom que você esteve aqui hoje, fico feliz, viu? Tereza Miliarte, né, que assim seja. Pessoal, um abração a todos, obrigado Mônica, obrigado a todos, muita paz, que
tenhamos todos um domingo abençoado, uma boa noite de sono, possamos refletir bastante sobre tudo isso, cada dia aprendendo um pouquinho mais com essa doutrina abençoada, e assim nós vamos, seguindo, procurando viver verdadeiramente nossa vida. Nós já aprendemos, é preciso saber viver, A vida é uma bênção de Deus, mas não basta deixar que a vida escoe por nossas mãos, que a vida passe sem que a gente faça nada. É preciso que nós estabeleçamos metas, objetivos espirituais, e que a gente persista na busca da nossa melhor condição moral, desenvolvermos mais amor em nosso coração, aprendermos a enxergar o outro como irmão. São vários objetivos aí que devemos estabelecer para a nossa vida. Legal, meus amigos? Muito obrigado a cada um de vocês pela companhia, pela participação, pelo carinho, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Até lá!